sou a Marileila Marques Toledo, enfermeira, doutoranda em Ciências da Saúde pela UFVJM. Vou apresentar o trabalho intitulado Promoção da Educação em Diabetes em Tempos de Pandemia, Perspectivas a partir de um projeto de extensão. Diabetes mellitus é um crescente problema de saúde pública em muitos países. A educação em diabetes é tida como uma principal ferramenta para o autocuidado e deve partir de uma intensa mobilização social, a fim de divulgar os sinais e sintomas do diabetes, para que a pessoa possa compreender o diagnóstico do diabetes e, a partir daí, reconhecer os riscos do mau controle. Além disso, para que ela possa procurar ajuda mesmo antes que ocorram as complicações do diabetes. A escola é um espaço promissor para realizar a educação em diabetes. O projeto Centro de Referência Diabetes nas Escolas de Diamantina iniciou suas atividades no ano de 2018 com o objetivo de realizar a educação em diabetes no contexto escolar. As ações do projeto até então eram realizadas de forma presencial em escolas públicas e privadas de Diamantina e região, mas em virtude da pandemia passou a ser realizada de forma remota. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência das atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão CRDE Diamantina entre o ano de 2020 e 2021. Trata-se do relato de experiência de um projeto de extensão, onde participaram 5 acadêmicos dos cursos da saúde da UFVJM, 4 mestrandos, uma doutoranda e 7 professores do ensino superior da UFVJM. Entre as ações, a principal delas foi a produção de conteúdo sobre diabetes. Se deu de forma digital, com revisão gramatical dos textos no momento da produção dos conteúdos, e o layout foi produzido a partir da plataforma Canva. Assim, as postagens foram realizadas nas redes sociais do projeto CRDE Diamantina. Essas postagens se deram de forma semanal. Essa imagem representa a página CRDE Diamantina no Instagram. Essa próxima imagem mostra a página Diabetes nas Escolas Diamantina no Facebook e, por fim, a página no blog. Essas postagens semanais, elas abordaram temas diversos sobre diabetes e, a partir daí, houve o compartilhamento desses conteúdos nos grupos de WhatsApp das escolas parceiras do projeto. Observamos que houve uma interação da comunidade em geral interessada no tema diabetes, por meio dos comentários, curtidas, perguntas. Outra ação do projeto foi uma live de divulgação do CRDE Diamantina com participantes de várias regiões do país. Entendemos que o projeto atendeu ao objetivo de promover a educação em diabetes, sobretudo voltadas para o ambiente escolar. Consideramos que o projeto contribuiu para o enriquecimento do conhecimento dos acadêmicos e pós-graduandos, bem como da comunidade escolar e demais seguidores das redes sociais do projeto sobre o tema diabetes. Consideramos também que o projeto possibilitou aos extensionistas uma aprendizagem significativa. De que forma? Através da discussão dos temas variados sobre o diabetes, para a construção dos conteúdos digitais
utilização das mídias sociais e, além disso, o exercício da autonomia. Como potencialidades do projeto, apontamos a ampliação do público alcançado e as novas experiências vivenciadas pelos membros do projeto com o uso das tecnologias. Consideramos ainda que o projeto CRDE Diamantina reinventou-se nesse cenário de pandemia e apresentou um novo modo de continuar a desenvolver as ações de extensão, com flexibilidade na execução da proposta e mantendo o vínculo com a comunidade escolar. Assim, abriu outros caminhos para que novas escolas se tornassem parceiras do projeto para o ano de 2022. Aqui algumas referências. Tecemos aqui os nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ao Grupo Santa Casa BH, Revista Momento Diabetes, programas de pós-graduação em Ciências da Nutrição e em Ciências da Saúde, CAPES, escolas parceiras, Secretaria de Educação de Diamantina, Secretaria de Saúde de Felício dos Santos, e a você pela sua atenção. Muito obrigada. A minha pesquisa foi sobre estudos fitoquímicos e avaliação da atividade antioxidante da Pseudobrichella brasiliensis, sendo que os autores foi eu, Micaele Souza Oliveira, Cristiano Fernando, Kelly Cristina, Karina Alves, Rayane Barbosa e Ana Paula. A Pseudobrichella brasiliensis era conhecida como marmita do campo e era empregada como agente anti-inflamatório, sendo que essa ação anti-inflamatória pode estar relacionada com a presença de agente antioxidante em aos constituintes químicos presentes na planta. A etnofarmacologia, com o uso de triagem fitoquímica, é importante para validação, para validar o uso popular das plantas medicinais e para a descoberta de novas drogas. Isso orienta os estudos de determinação da ação terapêutica e também diminui o tempo e o custo no desenvolvimento de novos produtos. O objetivo foi realizar os estudos fitoquímicos de extrato etanólico de Pseudobrichella brasiliensis e avaliar seu potencial antioxidante. E para os procedimentos experimentais, então nós utilizamos a triagem fitoquímica, então nós fizemos os testes relacionados à triagem fitoquímica e está presente o esquema dos testes realizados. Nós utilizamos também a cromatografia na sonda colocada com a espectrometria de massa e a cromatografia de alta eficiência. Utilizamos também uma avaliação da atividade antioxidante. Para realizar essa avaliação da atividade antioxidante, nós utilizamos a determinação de fenólicos totais. Também utilizamos para a avaliação da atividade antioxidante potencial de captura no radical de PH, então esquema, de como foi feito o ensaio. Aqui estão os resultados. Então, aqui está a análise fitoquímica da triagem clássica, e a gente percebe que deram positivos os taninos condensados, as antocianinas, as cumarinas, também os flavonoides deram positivos e os triterpenos esteroides, os tristerpenos também, eles deram positivos. Aqui estão presentes a cromatografia líquida de alta eficiência. A gente percebe que o cromatograma não está bom, sendo necessário a realização de um novo teste, porque as substâncias elas estão muito misturadas, então os picos eles não saíram de forma correta. Então, sendo assim, é necessário realizar, e não foi possível realizar esse novo ensaio devido à pandemia. Aqui está a análise química
né, por cromatografia gasosa. Aqui está o cromatograma obtido aí a partir da fase hexânica. Aqui foram as possíveis substâncias da fase hexânica que pode ter atividade antioxidante, né, como espapulenol, meridiflorol, etilmasterol, betamirina, biminalol, piol, gliderina. Só que a gente percebe que a concentração obtida na soma de todos esses constituintes foi só 26,09%. A gente percebe, né, que não foi significativa a atividade antioxidante da pseudogliquela brasiliense. Aqui está a análise química da cromatografia gasosa da fase de cloro metânica, sendo que na fase de cloro metânica aqui está o cromatograma obtido e aqui está, né, as possíveis substâncias da fase de cloro metânica, né, que pode estar presente na pseudogliquela brasiliense, como o cinema, o óxido limarol, o isofitol, o ácido palmítico, o espapulenol. E quando soma, né, as concentrações desses compostos, a gente percebe que só deu 13,97%, sendo assim, né, a atividade antioxidante dessa pseudogliquela não é significativa. Aqui também nós realizamos a determinação do teor de fenóis totais, né, para ver a atividade antioxidante da pseudogliquela. E a gente percebe que à medida que a concentração de ácido orgânico aumenta a absorvância, ela também vai aumentando. E o coeficiente, né, da correlação linear da reta ela foi, né, igual a 0,998. Isso está próximo de 1, e isso confere, né, linearidade, né, ao teste. E ao analisar os resultados, né, nessa tabela, a gente verifica, né, que o teor de fenóis totais é elevado, né, no extrato analisado. E dessa forma, os fenólicos que foram quantificados, né, foram os metabólicos secundários que estavam lá, que foram detectados, né, na triagem fitoquímica, né, com os flavonoides, antocianinos, taninos e aí as cumarinas também. Aqui está presente a avaliação da capacidade antioxidante dos métodos de captura dos radicais DTPH, que está a representação, né, do teste, né, da avaliação do pH pelo ácido lático em concentrações diferentes, né, E aqui está o gráfico, né, tanto do extrato, que é esse aqui primeiro, como, né, do padrão, que é esse segundo aqui. E a gente percebe, né, analisando os resultados, né, das diferentes concentrações do extrato da pseudogliquela, né, frente ao radical do PPH, e quando a gente compara aí com a atividade antioxidante que é utilizada com o padrão ácido lático, a gente verifica-se que o extrato ele tem uma pequena porcentagem, né, de sequestro de radicais livres, mesmo aí nas altas concentrações. E observou-se então, né, que os extratos não apresentou atividade significativa, pelo menos aí nas concentrações avaliadas nos modelos experimental utilizado. E mesmo, né, apresentando concentrações elevadas de compostos fenólicos, né, que são agentes antioxidantes, o extrato ele não apresentou com potencial, né, do PPH. E isso, né, pode ter ocorrido, né, pelo fato aí, dos compostos fenólicos não apresentar estruturas como átomos eletronegativos, né, que é responsável por reduzir o pH, sendo assim necessário, né, deve ser realizado, né, deve ser realizado outros ensaios. Então a gente conclui, né, que a triagem fitoquímica foram encontrados taninos, condensados, antocianinas, cumarinas, flavonoides e triterpenos. Na análise por cromatografia gasosa foi sugerida a presença de substâncias terpenas com atividade antioxidante previamente descrita na literatura. A determinação do teor de fenólicos totais, né, para pseudogliquela brasiliense, verifica-se que o mesmo foi elevado no extrato analisado,
No entanto, o extrato não conseguiu inibir o radical da PPA, provavelmente, os compostos fenólicos não apresentaram os requisitos estruturais necessários para possuir atividade antioxidantes, e os terpinóides, por outro lado, não apresentaram, sim, concentrações altas ou agem como antioxidantes por outro mecanismo de ação, que não seja a inibição de espécies radicais. E conclui-se que o extrato possui classes de compostos com potencial antioxidante, porém essa atividade não foi significativa no modelo experimental empregado nas concentrações que o extrato foi avaliado. Então, outras situações que podem ter influenciado a falta de antioxidantes sinérgicos pode ser, pois eles podem aumentar a atividade do antioxidante primário ou a presença de substâncias antagônicas. Então, esse é o meu trabalho. Obrigada. Olá, meu nome é Letícia Miranda Silva. Atualmente estou cursando o 8º período de enfermagem da UFVJM e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado como Registros Fotográficos da Gestante, uma experiência exitosa entre a universidade e a atenção primária em saúde para o resgate da autoestima. A gestação é uma fase em que as mulheres apresentam modificações físicas, metabólicas, psicológicas, sociais, e muitas vezes essas modificações elas refletem na autoestima da gestante. Gera pensamento negativo, causa uma queda na autoestima, uma vez que o corpo da gestante ele passa a não se enquadrar no padrão atual físico que é imposto pela sociedade. Mas, de acordo com Oliveira, um pré-natal realizado com base no cuidado humanizado, centrado na mulher, na promoção à saúde, pode tornar essa fase gestacional mais tranquila. Diante disso, o objetivo do trabalho foi relatar a experiência do projeto de extensão Gestantes em Foco, o resgate da autoestima, que tinha como objetivo contemplar o cuidado integral e acolhedor para com as gestantes por meio da fotografia e a integração entre ensino e serviço. Esse serviço era a atenção primária, onde geralmente é realizado os pré-natais. O projeto ele ocorreu entre o período de 2019 a maio de 2021 e foi desenvolvido em 7 municípios do Vale do Jequitinhonha, nos quais eram realizados os estágios do último ano do curso de graduação em enfermagem da UFVJM. Esses municípios eram Diamantina, Carbonita, Datas, São Gonçalo do Rio Preto, Couto de Magalhães, Presidente Kubitschek e Capelinha. Esse projeto ele era de caráter multidisciplinar, pois as atividades foram implementadas e planejadas com o apoio dos docentes do curso de enfermagem, profissionais de saúde, discentes de outros cursos de graduação. Após essa etapa de planejamento, era enviado um convite às gestantes. Esse convite ele era realizado através dos agentes comunitários de saúde às gestantes para participarem de uma reunião com dia, local e horário estabelecido. No dia programado, era apresentado às gestantes o objetivo e as propostas dos projetos. As interessadas assinavam o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de autorização do uso da imagem. As gestantes elas participavam de encontros semanais, onde era trabalhado com elas questão de autoestima, valorização da mulher, e também elas eram estimuladas a participarem das consultas de pré-natal. Também eram esclarecidos assuntos como aleitamento materno, cuidado na gestação, parto, puerpério, informação sobre a evolução da gestação, informação sobre os exames que eram realizados, sobre sexualidade. E a cada encontro foi realizado um ensaio fotográfico, onde as mulheres elas se maquiavam, se vestiam, especialmente para aquele momento. Eram convidados também os parceiros. O projeto ele contou com a participação de 69 gestantes que não obtiveram apenas registros fotográficos da sua gestação, mas sim a oportunidade de participar de rodas de conversa, de inúmeros momentos que eram voltados para a educação em saúde individual e coletivamente, para esclarecimento de dúvidas, compartilhamento de sentimentos, e assim foi gerado um vínculo maior entre profissional, gestante, e também gerado um empoderamento como mulher e como mãe. Após essa realização dos encontros, das rodas de conversa, era comum perceber nos diferentes cenários onde
foi realizado o projeto, que as alterações no corpo, elas passaram a ser vistas como algo mais bonito do projeto. Na entrega das fotos, as gestantes elas pareciam surpresas e muito satisfeitas, expressavam felicidade no olhar. É como se elas aprendessem a valorizar como uma mãe que nasce e como mulheres que são. Cabe destacar que as imagens elas mostram a realidade e a verdadeira história de cada uma dessas gestantes. Em momentos como esse, gerou impactos positivos para novas abordagens em maneiras de educar em saúde, promovendo o bem-estar, o maior contato entre mãe e bebê e ainda recheio de emoção, como mostra nessas fotos que são dos artigos do projeto. Dá para ver nas gestantes uma emoção, um olhar de felicidade. Então, diante disso, a gente pode concluir que a experiência ela trouxe benefícios tanto para gestantes como discentes, docentes e profissionais de saúde que dele participaram, por meio de uma abordagem diferenciada, lúdica e muito emocionante, oferecendo informação, promovendo a saúde de forma tanto individual quanto coletiva. E foi constatado também que houve um aumento dos pré-natais realizados nos locais onde foi desenvolvido o projeto. E ainda a gente pode afirmar que o projeto ele proporcionou momentos de pertencimento, um vínculo entre as mulheres, elas se sentiram acolhidas e tiveram uma novas perspectivas acerca do ciclo gestacional. E as alterações corporais, elas se sentiram mais bonitas, mais confiantes e com certeza mais... Eu deixo essa frase, você é tão incrível quanto permite ser, eu acho que combina com o que foi abordado. Obrigada. Bem-vindos a mais uma edição do Se Integra da UFVJM. Meu nome é Leila Silva, eu sou pedagoga na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, lotada na Pró-Reitoria de Graduação e mestranda do curso de pós-graduação Saúde, Sociedade e Ambiente, o mestrado SASA, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. O nosso projeto de pesquisa, intitulado Relações Étnico-Raciais e Saúde da População Negra nos cursos da área da saúde, na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, tem como objetivo principal investigar a inserção da temática das relações étnico-raciais e da saúde da população negra nos cursos de graduação da área da saúde da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, do campus de Diamantina. Os cursos pesquisados são enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, odontologia e medicina, todos ofertados no campus JK em Diamantina, Minas Gerais. Os procedimentos metodológicos adotados nessa pesquisa foram baseados em um estudo documental, seguindo uma abordagem exploratória e qualitativa dos dados, e foram sustentados pelas recomendações das diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais e a Política Nacional de Saúde da População Negra. As relações étnico-raciais e saúde da população negra se tornam um fato social importante devido aos vários registros de pesquisas que comprovam a existência das desigualdades nos acessos e nos direitos à saúde em nosso país. A saúde da população negra é um tema tão importante que ela está entre os eixos, entre os eixos principais de prioridades da Agência Nacional de Saúde, a ANS, além de integrar e correlacionar outras grandes áreas do conhecimento, como a educação, a economia, políticas públicas sociais e a saúde. A demanda pela inclusão dessa temática da cidadania afrodescendente na educação e na formação dos profissionais da saúde é uma ação importantíssima e ela reflete a promulgação das leis e resoluções que foram criadas e ampliadas ao longo do processo histórico nacional. Essas duas políticas aqui abordadas, a da saúde e da educação, elas são instrumentos importantes ao combate ao racismo e às desigualdades sociais que permeiam a sociedade brasileira. A pesquisa foi baseada nessa pesquisa qualitativa, nos projetos pedagógicos e nas estruturas curriculares dos cursos selecionados. Os resultados apresentados
eles demonstram qual a importância desse tema para a formação dos profissionais de saúde na UFVJM, além de atender os objetivos dessas duas grandes políticas que têm como objetivo incluir o tema de combate à discriminação, gênero e orientação sexual, com destaque para interseções com a saúde da população negra nos processos de formação e educação dos profissionais de saúde, e também no exercício do controle social. Os resultados encontrados na pesquisa, eles demonstram uma ausência e um silenciamento acerca da temática relacionada à saúde da população negra nos projetos pedagógicos dos cursos da área da saúde da UFVJM. Porém, nas abordagens dos conteúdos pedagógicos analisados, foram encontradas algumas citações pontuais relacionadas à questão étnico-racial e das desigualdades. Porém, nenhuma delas faz relação com a temática da saúde da população negra. Constatou-se que alguns dos cursos analisados apresentam aspectos ligados à temática de forma transversal. Alguns dos cursos trazem à sua proposta pedagógica o estudo das relações étnico-raciais preconizadas pela legislação das DCMs, para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira Africana nos seus projetos pedagógicos e conteúdos, apresentando como a diversidade étnico-racial é importante para a questão da formação humanística dos futuros profissionais da saúde. A estratégia para trabalhar as relações étnico-raciais e a história da cultura afro-brasileira, em alguns dos cursos, ela é abordada dentro de conteúdos de desenvolvimento de pessoal e de forma transversal. Em nenhum dos cursos analisados aparecem como referência as legislações citadas nessa pesquisa. Porém, encontramos nas referências bibliográficas literaturas que contextualizam a questão das desigualdades sociais na saúde, citadas na maioria dos cursos pesquisados. Apenas um dos cursos de saúde analisado na UFVJM não faz ou não traz nenhuma referência às relações étnico-raciais e da saúde da população negra. Nenhum dos cursos analisados, eles apresentam diretamente o tema da política da população negra no texto dos seus projetos ou estruturas. E como produtos dessa pesquisa, nós conseguimos identificar os aspectos relacionados à saúde da população negra nos currículos dos cursos da saúde. Pretendemos também dialogar com os cursos os resultados identificados nesta pesquisa e promover a divulgação e ampliação desta pesquisa nas áreas de saúde e os resultados aqui obtidos, além de promover estratégias de inclusão da temática da discriminação étnico-racial e da saúde da população negra nos currículos da UFVJM, além de demonstrar os resultados aqui encontrados em congressos relacionados à temática e promover um seminário sobre a população negra, sobre a saúde da população negra, com a participação dos profissionais de saúde. Os resultados dessa pesquisa buscam promover mudanças na cultura institucional, usando a garantia dos princípios antirracistas e não discriminatórios na formação acadêmica e profissional dos discentes da área da saúde, além de fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre a saúde da população negra. Obrigada. Olá, meu nome é Arthur, sou acadêmico do 8º período do curso de enfermagem da UFVJM e hoje estou representando meu grupo, composto por mim, Matheus, Bruna, Tainara, Mariana e Jéssica, sob orientação do professor da disciplina de saúde mental, Antônio Moacir. O trabalho é intitulado Saúde Mental e Atenção Primária à Saúde, relato de casos sobre esquizofrenia residual. Pois bem, a esquizofrenia é uma doença mental grave, complexa e multifatorial, que pode levar à deterioração progressiva do estado mental, diminuindo a capacidade cognitiva e afetiva do indivíduo. Ela possui como característica principal a perda da capacidade de distinção do mundo real, ocasionando ao sujeito uma inaptidão ou exacerbação de reação aos estímulos diários a ele direcionados ou vividos. A esquizofrenia se manifesta em diferentes formas clínicas, porém a mais prevalente nos pacientes psiquiátricos é o subtipo paranoide. Entretanto, no caso apresentado, o paciente possui um quadro de esquizofrenia residual, que é um quadro mais tardio em que os sintomas ditos negativos passam a ser mais relevantes.
Esses sintomas eles estão relacionados a um embotamento afetivo, como por exemplo, uma inércia motora, uma falta de iniciativa, falta de cuidados pessoais e também uma comunicação verbal e não verbal diminuídas. Lembrando que todos os quadros clínicos da esquizofrenia possuem tratamento farmacológico e estudos vêm demonstrando que, quando os pacientes esquizofrênicos são submetidos ao tratamento, eles podem alcançar uma recuperação funcional e sintomatológica satisfatórias. O objetivo desse trabalho é relatar as condições de saúde de um paciente esquizofrênico que se encontra sem nenhum tipo de tratamento há mais de 20 anos e relatar quais são os riscos envolvidos em seu contexto psicossocial e também o de sua família. O paciente em questão é do sexo masculino, possui 48 anos de idade e é procedente de um município do interior de Minas Gerais. E ele recebeu a visita domiciliar de nós, acadêmicos do curso de enfermagem, juntamente com o nosso professor, para uma avaliação e uma possível sensibilização para a imunização. Ao adentrarmos na casa, o mesmo se encontrava no porão, sentado no chão, em condições precárias de higiene, com agitação psicomotora, alteração de pensamento com delírio, alucinações, taquipsiquismo, que são sintomas típicos do quadro de paranoia. Uma taquilalia, transtornos de sentimentos, alteração das emoções e isolamento familiar e social. Quando questionados sobre a história clínica do paciente, os familiares relataram que o mesmo iniciou o tratamento quando ele recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, porém, o mesmo interrompeu por conta própria e atualmente ele não aceita qualquer tipo de intervenção. Naquele momento, foi possível observar a exaustão mental dos familiares, que atualmente são os responsáveis por todos os cuidados do paciente. Além da interrupção por conta própria do tratamento, um agravante nessa situação é que um dos seus cuidadores apresenta uma forte dificuldade para adesão às intervenções e ao tratamento, uma vez que o mesmo ele não aceita que o paciente seja levado para algum hospital psiquiátrico ou que seja feito qualquer tipo de intervenção. Após inúmeras e longas conversas, sempre exaltando a importância e os benefícios do tratamento, os cuidadores demonstraram um novo interesse em tomar as medidas necessárias. Diante disso, foi realizado o contato com o psiquiatra responsável pelo paciente e também com o Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS, para uma nova tentativa de abordagem, tanto ao paciente quanto aos familiares, no intuito de iniciar uma nova forma de tratamento que seja eficaz, de qualidade e, acima de tudo, com adesão familiar. E o que se pode concluir a partir desse relato é que o atendimento ao paciente de saúde mental ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que se imagina, uma vez que ele vai além da patologia em específico. E sempre deve ser levado em consideração não só o paciente, mas também a sua família e sempre ressaltar a importância do fortalecimento das redes de apoio. Olá, meu nome é Matheus Marques Santos, sou acadêmico do 4º período do curso de Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Também faço parte do corpo da empresa Júnior de Odontologia de Diamantina, a EJOD. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do projeto desenvolvido pela nossa empresa. Esse projeto ele é intitulado Socialização dos Serviços de Prótese Dentária, parceria entre o Departamento de Odontologia e a empresa Júnior de Odontologia da UFVJM. A cronificação da cárie e da doença periodontal leva inúmeros brasileiros à necessidade de tratamento protético. Além disso, cabe destacar que uma parcela significativa da população nacional apresenta-se um alto índice de edentulismo. É importante a gente relacionar que quanto mais complexo for o tratamento reabilitador, maior serão os custos para o paciente. Diante disso, é importante a gente ressaltar que a região norte de Minas Gerais ela é caracterizada por um quadro de extrema desigualdade social. E é nessa região norte de Minas Gerais que inserem-se as clínicas e escolas da UFVJM.
Dessa maneira, esse projeto ele tem por objetivo confeccionar próteses dentárias a preço de custos para pacientes atendidos pelas clínicas odontológicas da UFVJM que apresentavam demanda e interesse por esse tipo de serviço. Além disso, esse projeto ele está contemplando, dando retorno aos investimentos que a sociedade realiza no ensino público no Brasil. Além disso, ele vai estar possibilitando com que uma população de baixa renda tenha acesso ao tratamento reabilitador protético dentário. O projeto ele contou com a seguinte metodologia. Ele contou com a participação de membros da EJOT, demais acadêmicos do cursos, docentes e técnicos em prótese dentária. Para confeccionar as próteses, foi realizada a capacitação e treinamento da equipe. Essa capacitação ela foi realizada com professores da própria instituição, por meio de cursos e workshops. Além disso, a empresa Júnior de Odontologia, a EJOD, ela ficou responsável por toda a logística do processo, no fornecimento de materiais, acompanhamento das etapas laboratoriais, produção, entrega do produto e controle financeiro. Após passados 30 dias da instalação das próteses, os pacientes retornavam e recebiam um questionário no intuito de avaliar se a prótese ficou adaptada ou não e quanto à qualidade dos serviços prestados. Esse projeto obteve os seguintes resultados. Houve a capacitação e aptidão para o desenvolvimento de próteses de 36 graduandos até o final do projeto. Foram confeccionadas o total de 10 próteses totais, sendo 5 inferiores e 5 superiores. Além disso, cabe destacar que essas próteses elas foram oferecidas por um valor de 60% abaixo do valor de mercado local, uma vez que os pacientes arcavam apenas com os custos materiais. Além das próteses confeccionadas, o projeto também confeccionou placas miorrelaxantes e de clareamento, totalizando 44 placas. Esse projeto ele permitiu concluir que os pacientes beneficiados eles apresentaram grande satisfação com os serviços oferecidos, tanto na questão da funcionalidade quanto na estética. Além disso, houve a promoção de conhecimento teórico e prático no estudo e na confecção de próteses dentárias, contribuindo bastante para a formação do acadêmico nessa área. Infelizmente, devido à pandemia, esse projeto ele encontra-se pausado. Por fim, os agradecimentos eles se dão à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, por meio do Departamento de Odontologia da UFVJM, e a empresa Júnior de Odontologia de Diamantino, pois somente com a junção deles foram possível realizar as ações do projeto. Boa noite. O relato de caso hoje descrito será sobre tratamento conservador de queratocisto odontogênico em mandíbula. O queratocisto odontogênico é um cisto de desenvolvimento originado dos restos da lâmina dentária, com maior incidência na região posterior de mandíbula, seguido pela região anterior de maxila. Apesar de ser um cisto benigno, o seu comportamento é altamente agressivo e apresenta altas taxas de recidiva. O seu diagnóstico ele se dá, na maioria das vezes, por exames de rotina, como as radiografias.
As radiografias podem se apresentar uni- ou multilocular, e o diagnóstico diferencial está entre cisto dentígero, ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatoide e entre outras lesões. Mas para seu diagnóstico definitivo, é necessário como padrão ouro a biópsia. No relato de caso, o paciente foi encaminhado para a clínica de traumatologia bucomaxilofacial da clínica da Universidade Federal de Uberlândia, onde apresentava uma lesão radiolúcida na região posterior de mandíbula, medindo 21 por 13 milímetros de extensão, com reabsorção do tétano do canal da mandíbula. Devido à proximidade com o nervo alveolar inferior, foi optado o tratamento a priori, a biópsia incisional, concomitantemente com a marsupialização. Nessa tomografia trazida pelo paciente, observa-se a hipodensidade óssea da lesão, a não expansão e reabsorção das corticais ósseas. Então, é uma lesão considerada pequena. No exame intraoral pode-se observar o não abaulamento, não há sinais da lesão e não há sinais de inflamação do queratocisto. Depois do processo de marsupialização, essa radiografia foi tirada 120 dias após a cirurgia de marsupialização e foi possível observar o dreno rígido inserido na lesão. O processo de marsupialização é uma técnica citada pela primeira vez por Carl Sachs, comunicação intencional, o dreno rígido com o tecido da mucosa intraoral do paciente. Esse foi o resultado do histopatológico, onde comprova que se tratava realmente de um queratocisto odontogênico. Depois de 8 meses do processo de marsupialização, foi realizada uma tomografia para o acompanhamento da lesão e foi percebido a reconstituição do teto do canal mandibular, como também área de neoformação óssea. Na tela, na porção direita, nós podemos observar o antes e o depois da lesão. Depois de $14 meses, foi solicitada uma panorâmica para observar como está a lesão. Nesse caso, pode-se observar a reconstituição do canal mandibular e o aumento da espessura das corticais ósseas e a neoformação óssea. Assim, iniciou o processo de cirurgia para enucleação do queratocisto. Então, foi realizado 2 incisões de alívio para melhor acesso do campo operatório. Nessa imagem primeira, nós temos a visualização do campo operatório após a enucleação da lesão. Na segunda, a realização de ostectomia periférica justamente para diminuir o índice de recidiva da lesão. E, na última imagem, o resultado da ostectomia e a curetagem da lesão. Nessas imagens, nós podemos observar que foi coletado sangue para a formação do concentrado sanguíneo para o tratamento do queratocisto. Durante a realização da cirurgia, foi colocado esse grande concentrado sanguíneo no local da lesão, com o intuito, de diminuir o edema e acelerar a neoformação óssea. Então, aqui apresenta uma cavidade com grande membrana de concentrado sanguíneo rico em plaquetas, leucócitos, inserido e acomodado. Esse foi o pós-operatório de 7 dias. E nós concluímos que os concentrados sanguíneos é uma excelente alternativa para reparar as cavidades patológicas, uma vez que esse paciente não teve casos até então
de recidiva, e ele pode diminuir a dor e o edema pós-cirúrgico e auxiliar na neoformação óssea. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada e uma boa noite. Olá, pessoal. Eu vou apresentar o trabalho de estudo uso de medicamentos potencialmente inapropriados aos ossos. Meu nome é Marisa e essa é a minha equipe. Nós somos da Universidade Estadual de Montes Claros. Tendo em vista a grande quantidade de medicamentos utilizados pela maioria dos idosos e o risco de interações e reações adversas por essa grande gama de medicamentos utilizados por esses idosos, no ano de 1991, houve uma publicação dos critérios de BIS. Esses critérios de BIS seriam uma lista de medicamentos potencialmente inapropriados para os idosos. Então, é uma lista de medicamentos que eles podem ter interação e são totalmente inapropriados para os idosos. Desse modo, sendo de grande importância essa lista, né? Então, o objetivo do presente de estudo foi identificar as medicações potencialmente inapropriadas para idosos de acordo com os critérios de BIS. Foi uma pesquisa de caráter quantitativo, documental retrospectivo, né? Consequentemente descritivo, realizada em uma unidade de saúde na cidade de Montes Claros, a partir dos prontuários dos idosos, e aí foram analisados os medicamentos que esses idosos utilizam. E aí, a partir dessa lista de medicamentos que foram identificados, e a questão sociodemográfica também, esses dados foram analisados no SPSS, e claro que nós tivemos o parecer consubstanciado do CEP. Desse modo, podemos ter como resultados do nosso estudo que a maioria desses pacientes que foram analisados são do sexo feminino. Entre eles, a maioria eram de 60 a 70 anos de idade, sendo a maioria considerado pardo. A maioria também era identificado como casado, e a maioria possuía fundamental completo e médio completo. Desses analisados, a maioria possuía casa própria, né, 29 deles. E aí, além dessas questões sociodemográficas, as questões analisadas foram dessa classe de medicamentos, se esses pacientes possuíam ou não medicamentos, quantos medicamentos eles utilizavam e quais as classes. E aí, a maioria desses idosos avaliados, 39 deles utilizavam um ou mais medicamentos, né? Então, já que a nossa amostra foram 40 idosos, então 39 deles utilizavam um ou mais, né? E daí, dessas classes de medicamentos potencialmente inapropriados, eles utilizavam, a maioria, antidepressivos e inibidor de bomba de prótons. A gente sabe, né, que antidepressivos associados a outros medicamentos e a longo prazo leva um vício aí, né, relacionado ao tempo de uso. E o inibidor de prótons, existem várias associações, vários estudos que os idosos eles utilizam o omeprazol e outros tipos, né, desses inibidores de forma desordenada. Desse modo, podemos concluir que os dados obtidos nesse estudo demonstram que, de acordo com os critérios de BIS, as classes mais utilizadas pelos idosos são os antidepressivos e os inibidores de bomba de prótons, sendo que a maioria dos idosos já faz uso de antihipertensivos ou antidiabéticos. Obrigada. Olá, eu sou Luciana, vou apresentar o estudo Aprendiz de Gestor, Interface Ensino, Pesquisa e Extensão. Os autores são Tassiana Cavalcante de Oliveira, Paulo Henrique da Cruz Ferreira, Dalvânia Lopes Rodrigues, Leandro Pinheiro Rodrigues, Thales Fernandes Grilo, Thaís Amanda do Rosário, Aline Neves Pereira e eu. Durante a trajetória do curso de enfermagem,
O discente desenvolve competências, habilidades e atitudes diversas na perspectiva da assistência integral à saúde. Dentre as ações de enfermagem estão os cuidados aos pacientes, a educação, a produção de conhecimentos capazes de subsidiar o processo de cuidar, a coordenação de trabalho das equipes de enfermagem e saúde em atividades afins e legais, e a administração da assistência à saúde no âmbito institucional, de acordo com Santos et al., 2014, e Borges e Silva, 2013. Com o projeto Aprendiz de Gestor, se espera oportunizar ao acadêmico a inserção precoce na prática, de acordo com as competências, habilidades e atitudes em que se encontram em período particular no curso, fazendo a interface entre ensino, a pesquisa e a extensão. O objetivo desse estudo é descrever o desenvolvimento do aprendiz de gestor no nível de atenção terciária à saúde. Trata de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, tipo relato de experiência, realizado em 2 hospitais de uma cidade do Vale do Jequitinhonha, no período de 2017 a 2020. Os participantes das atividades foram 23 acadêmicos do curso de graduação em enfermagem. Esse estudo foi cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM. Em relação a aspectos éticos, esse estudo é isento de apreciação pelo Comitê de Ética em pesquisa por tratar-se de um relato de experiência. O acadêmico fica lotado em um dos diversos setores hospitalares, desenvolvendo ações voltadas à gestão em saúde e enfermagem, com acompanhamento do profissional e da coordenadora do projeto, de acordo com o cronograma e atividades acordadas entre as partes. A maior parte do tempo, esses alunos são acompanhados, por enfermeiros, mas também existem situações em que outros profissionais possam ficar responsáveis, a exemplo do técnico de segurança do trabalho, quando se trata de ações no serviço de saúde do trabalhador. Cada setor possui uma particularidade e, para registro, acompanhamento e avaliação, tanto acadêmica quanto do projeto, foi deixado um caderno de controle, tipo diário de campo, contendo a data, as atividades desenvolvidas, o nome do acadêmico e o profissional responsável pelo setor. A interface de ensino, pesquisa e extensão se deu por meio de empoderamento do acadêmico, que permitiu participar de orientações a acadêmicos durante as práticas e estágios na graduação, especialmente da enfermagem, bem como na residência, no ensino por meio de atividades como treinamento e educação continuado junto à equipe de saúde e pacientes e acompanhantes e a confecção de manuais e de protocolos assistenciais, e na pesquisa por meio de publicação de artigo e participação em eventos. O conteúdo e o produto gerado pelo acadêmico foi utilizado nessa tríade de ensino, pesquisa e extensão, tornando a apreensão do conhecimento pelo acadêmico e sua divulgação, tanto no ensino quanto na assistência, representativo da realidade local e com embasamento científico. O aprendiz de gestor permitiu que o acadêmico tivesse a experiência da gestão de serviço hospitalar dentro da perspectiva da integração dialógica, da interdisciplinaridade, bem como na indissocialidade entre ensino, pesquisa e extensão. Obrigada por sua atenção.